Dale entrou na cozinha com um sorriso pronto para Marta, pensando no aniversário de casamento. Em vez disso, Clara, sua filha, estava lá, com um brilho predatório nos olhos quando anunciou: "Decidimos por um casamento aberto, pai. Monogamia é uma construção social ultrapassada." As palavras o arrasaram, como se 26 anos tivessem desaparecido. Marta observou, em silêncio, com um leve e desconhecido divertimento brincando em seus lábios. Dale Peterson fora moldado para uma vida de aço e ambição, forjado por seu pai, Frank, que trabalhava nos altos fornos e nunca chamava aquilo de trabalho, apenas de o que precisava ser feito. Frank o ensinou a avaliar um homem pela sua palavra e pela firmeza de seu aperto de mão. Dale levou isso para tudo, especialmente para o seu casamento. 26 anos atrás, Martha Evans havia sido a promessa de equilíbrio, uma suavidade que ele não sabia que precisava até que ela apareceu. Seu jeito tranquilo, sua presença constante. Ele acreditava que ela era sua âncora contra as arestas de sua própria natureza impetuosa. Hoje, ele havia saído do escritório mais cedo, com o sol da tarde ainda alto, para surpreendê-la. O aniversário deles era no mês que vem, e ele havia planejado um jantar tranquilo fora, talvez uma viagem de fim de semana para o norte, para as cabanas à beira do lago superior. Ele entrou na cozinha, o aroma de algo vagamente doce pairando no ar, e encontrou Marta perto do balcão, rígida, com as mãos entrelaçadas. Em frente a ela, na mesa de carvalho que herdara da própria mãe, estava Clara. 24 anos agora, com os traços marcantes de Marta, mas sem nenhum do calor original da mãe. Um olhar presunçoso e perspicaz brincava em seu rosto, como um gato observando um rato que ainda não havia decidido atacar. "Dale", começou Marta, com a voz tensa, sem encará-lo. "Precisamos conversar." Antes que Dale pudesse assentir, Clara o interrompeu, sua voz ressoando com uma certeza quase teatral. "Já conversamos, pai, sobre seu casamento." Ela se inclinou para a frente com os cotovelos apoiados na mesa, um sorriso que não chegou aos olhos. "E nós decidimos." "Decidiu o quê?" O ar ficou pesado, como antes de uma tempestade de verão. Dale olhou de Clara para Marta, que continuava sem encará-lo, concentrando-se em um ponto no azulejo da cozinha. "Um casamento aberto", anunciou Clara, saboreando cada palavra. "Monogamia, sabe? É só uma construção social ultrapassada, pai. Uma relíquia. As pessoas evoluem." Ela acenou com a mão, como quem tira teias de aranha, em um gesto de desdém. "É sobre crescimento pessoal, autenticidade." Dale sentiu uma estranha calma fria o envolver. Caminhou até a cafeteira, um ritual familiar. "Então", disse ele, servindo-se de meia xícara, mas para ter algo para fazer com as mãos. "Se Marta tem liberdade para evoluir, suponho que eu também tenha?" Clara deu uma risadinha, um som seco e sem humor. "Ah, com certeza, pai. Ouvi dizer que existem muitos aplicativos de namoro para pessoas mais velhas hoje em dia. Você ainda é jovem, precisa de experiências." Marta finalmente ergueu os olhos, um lampejo de divertimento logo disfarçado. Ele tomou um gole lento do café. Estava morno. "Tem alguém específico, Marta?" Perguntou com a voz calma, como se estivesse discutindo a lista de compras. Marta hesitou, girando sua aliança de casamento. "Bem", começou ela, "tem o Rick Miller." Clara bateu palmas, um som repentino e agudo na cozinha silenciosa. "Rick Miller? Ele é lindo, pai. Você o conhece, não é? O dono do restaurante?" Dale o conhecia. Ele havia levado clientes ao bistrô sofisticado de Rick no centro da cidade algumas vezes. Um homem mais jovem, talvez na casa dos 40, bom de papo, sempre impecavelmente vestido. Ele se lembrava do sorriso excessivamente familiar de Rick, do jeito como seus olhos se demoraram um segundo a mais em Marta durante um jantar alguns meses atrás. Na época, Dale atribuiu isso a um bom atendimento ao cliente. "Ele é só um amigo", disse Marta rapidamente, mas seu olhar desviou-se para Clara, que apenas sorriu. "Por enquanto, mas existe potencial." "Não estamos perguntando, pai", afirmou Clara, recostando-se com voz firme, sem deixar espaço para discussão. "Estamos informando você." Dale tomou outro gole de café. Colocou a caneca delicadamente sobre a bancada, o vidro tilintando suavemente contra o granito. "Certo", disse ele. "Entendi. Considere-me informado." Fez uma pausa, deixando o silêncio se prolongar por um instante. "Só para deixarmos algumas coisas claras. Nosso acordo pré-nupcial era bem explícito sobre fidelidade. Mas se vamos além disso,
Então, uma nova cláusula. Namorados não são permitidos nesta casa. Clara zombou. O quê? Isso é ridículo! Para onde ela vai? Esta é a minha casa, Clara, disse Dale, baixando um pouco a voz e perdendo parte da calma anterior. Comprada com o meu salário. Os carros lá fora, esses cartões de crédito que vocês dois usam, também são meus. O acordo pré-nupcial especifica que os bens do casal permanecem com o cônjuge que tem a maior renda em caso de mudanças significativas no estilo de vida. Ele olhou fixamente para Marta, que empalideceu. Então, se Marta quer explorar esse crescimento pessoal, ela pode fazer isso em outro lugar. E você, Clara? Ele se virou para a filha, cuja arrogância começara a ruir. Esse leasing do seu carro, esse limite do cartão de crédito que eu pago, essas são suas responsabilidades a partir de agora. Considere isso parte do seu próprio crescimento pessoal. O maxilar de Clara se contraiu. Ela abriu a boca para argumentar, mas Dale a interrompeu. Mais uma coisa, disse ele, olhando para Marta. Neste domingo, vamos jantar com seus pais. Acho que eles precisam saber sobre suas novas escolhas de vida. Clara, libere sua agenda. Naquela noite, a casa parecia silenciosa demais. Marta havia se recolhido ao quarto de hóspedes. Um protesto silencioso. Clara provavelmente estava trancada em seu próprio quarto. Dale estava sentado em seu escritório, o aroma rico de couro e papel antigos o confortando. Ele pegou o telefone e discou Mike Jensen, seu advogado, um homem em quem confiava seus negócios há anos. Mike era perspicaz, eficiente e entendia o valor de uma conversa direta. Mike, aqui é Dale Peterson, começou ele sem rodeios. Preciso que você elabore um acordo pós-nupcial. As circunstâncias estão mudando. A voz de Mike era calma e profissional. Evoluindo como, Dale? Tem algo que eu deva saber? Minha esposa, Marta, decidiu que quer um casamento aberto, afirmou Dale com a voz monótona e objetiva. Ele ouviu um breve silêncio do outro lado da linha. Ela não conversou sobre isso, Mike. Ela me informou. Junto com nossa filha, Clara. Elas já tinham tomado a decisão. Entendo, disse Mike lentamente. Isso é inesperado. É recíproco? Não, respondeu Dale, com um tom seco na voz. Não da forma como ela pretende apresentar. Preciso que este acordo seja inquebrável, para proteger meu patrimônio. Se ela quer seguir por esse novo caminho, quero ter certeza de que meu futuro não estará atrelado ao dela de uma forma que me prejudique. Quero ver até onde ela está disposta a ir nessa situação para si mesma e para Clara também. Ele expôs os termos, as cláusulas que queria em relação à casa, aos investimentos, às ações da empresa. Queria definições claras, linguagem precisa, sem ambiguidade. Mike anotava tudo, fazendo perguntas incisivas, já antecipando possíveis armadilhas. A conversa durou quase 1 hora. Na sexta-feira à tarde, o escritório de Mike enviou uma versão preliminar do acordo pós-nupcial. Era completo, detalhado, exatamente como Dale havia solicitado. Ele o leu em seu escritório, com o zumbido suave do ar-condicionado como único som. O jargão jurídico era denso, mas o significado era claro. O acordo o protegia. Na manhã de sábado, Dale fez outra ligação. Desta vez para Walt Stevens, um investigador particular que ele já havia contratado para um assunto comercial delicado. Walt era discreto, minucioso e sabia como se manter discreto. Walt, preciso que você documente algumas atividades para mim, disse Dale, mantendo-se vago. Minha esposa. Tenho motivos para acreditar que ela possa estar passando tempo com outra pessoa. Preciso de provas objetivas, datas, horários, locais. Mantenha tudo em segredo, sem confrontos, sem chamar atenção desnecessária. Apenas fatos. Walt ouviu, fez algumas perguntas de praxe e concordou em começar imediatamente. Chegou o domingo de manhã, claro e radiante, aquele tipo de dia que parecia inocente demais para o peso que carregava. Dale estava em frente ao espelho do banheiro, fazendo a barba, observando seu próprio reflexo. Tinha um leve tremor na mão, mas sua expressão permanecia impassível. Hoje seria o jantar em família mais interessante em anos. Marta saiu do quarto de hóspedes, vestida com um discreto vestido azul, o rosto cuidadosamente sereno. Encontrou Dale na cozinha, servindo-se de uma xícara de café. Minha mãe ligou, disse Marta, com um tom de voz um pouco casual demais. Ela está com uma daquelas dores de cabeça de novo. Talvez seja melhor adiarmos o jantar. Dale olhou para ela com uma expressão indecifrável. Ah, ela parecia bem quando liguei ontem.
Disse que estava ansiosa para nos ver. Ele tomou um gole lento de café. Além disso, eu também estou muito ansioso. É importante que nos reunamos, principalmente agora. 1 hora depois, enquanto se preparavam para sair, Marta tentou novamente. Daley, você tem certeza? Mamãe parecia um pouco fraca agora há pouco. Talvez devêssemos deixá-la descansar. Bobagem, respondeu Dale, pegando as chaves do carro no gancho perto da porta. Ela vai se animar quando nos vir. É importante, Marta. E seu tom não admitia contestação. Clara saiu do quarto, vestida com um vestido de verão novo e de aparência cara. O tipo de vestido que ele sabia que ela havia comprado com o cartão de crédito dele na semana passada. Seus olhos, ainda com um toque de desafio, se estreitaram. Precisamos mesmo fazer isso, pai? É domingo. Eu tinha planos. Daley lançou-lhe um olhar ponderado. As pessoas mudam, Clara. E as circunstâncias também. Às vezes, essas mudanças precisam ser discutidas abertamente, com todos que se importam. Não acha? Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Agora vamos. Não queremos nos atrasar. A viagem até a casa dos pais de Marta, em Lincoln Park, foi tensa e silenciosa. O ar no carro parecia denso, pesado de acusações não ditas e revelações iminentes. Dale mantinha os olhos na estrada, observando a paisagem suburbana familiar passar. Cada casa uma testemunha silenciosa de inúmeras vidas ocultas. George e Eleanor Evans os receberam na porta de sua casa impecavelmente arrumada em Lincoln Park. Seus sorrisos eram reservados, quase ensaiados, denunciando os valores da velha aristocracia que ditavam cada interação. Daley sabia que eles sempre o viram como um diamante bruto, talvez até mesmo um pedaço de carvão, apesar de seu sucesso. Sua origem enraizada na dureza industrial do South Side era uma mancha persistente e silenciosa em seu mundo refinado. Eleanor, uma mulher que cuidava meticulosamente das aparências, agarrou imediatamente o braço de Marta. Querida, você parece um pouco magra. Está se alimentando direito? Marta esboçou um sorriso fraco, com a voz um pouco trêmula, ao assegurar à mãe que estava bem. Clara, por sua vez, disse um breve "Oi, vovó", e dirigiu-se para a sala de estar como se toda a visita fosse um fardo. Por fim, reuniram-se na sala de jantar formal, um lugar de reverência silenciosa e marcos importantes da família. Foi ali que Dale conheceu a família Evans, reunida pela primeira vez há mais de 2 décadas, pedindo a mão de Marta em casamento. Foi ali que celebraram aniversários, feriados e as formaturas de Clara. A pesada mesa de mogno brilhava sob a luz suave do lustre, adornada com a mais fina porcelana e cristais de Eleanor. Eleanor, sempre a anfitriã gentil, trouxe seu famoso rosbife, perfeitamente cozido, repousando em uma travessa de prata. Molho, purê de batatas, vagem, tudo aparentemente normal. Um quadro de contentamento suburbano. George, um homem de poucas palavras, mas de presença marcante, puxou conversa fiada sobre o mais recente empreendimento de Dale, a expansão para a tecnologia agrícola. Dale respondeu, oferecendo detalhes suficientes para satisfazer sua curiosidade, mas sua mente estava em outro lugar, antecipando a mudança. A conversa derivou, como sempre, para tópicos seguros. O tempo, as próximas eleições para a Câmara Municipal, as vagas aspirações de carreira de Clara em marketing digital. Dale ouviu, assentiu com a cabeça e, então, sutilmente começou a conduzir a conversa. É interessante, começou Dale, cortando um pedaço de rosbife, como o mundo muda, até mesmo as ideias sobre relacionamentos. Casamento, por exemplo. Antes era uma coisa, agora parece que se fala muito mais sobre liberdade pessoal, realização individual. Ele olhou para Marta, cujo garfo parou no ar. Marta interrompeu rapidamente com a voz um pouco alta demais. Ah, isso me lembra, mãe, eu vi uma loja de antiguidades maravilhosa aqui perto. A gente devia ir lá semana que vem. Dale a interrompeu suavemente. Sim, querida, mas eu estava pensando no conceito. Essa ideia de que as pessoas precisam se explorar, mesmo dentro de um relacionamento sério. Ele olhou para George e depois para Eleanor. Imagine um casal, casado há muito tempo. Eles construíram uma vida, mas então um deles sente a necessidade de novas experiências, de crescer de maneiras diferentes. Eleanor, sempre tradicionalista, franziu ligeiramente a testa. Bem, eu acredito que o casamento é sobre compromisso, Dale. Uma promessa. Você apoia seu parceiro, na alegria e na tristeza. É isso que sempre sustentou uma família.
Ela olhou para Marta com um toque de orgulho nos olhos. Seu pai e eu sempre acreditamos nisso. George assentiu com a cabeça, dando um gole em sua água. Isso mesmo, Eleanor. Não se trata de desejos passageiros. Trata-se de construir algo duradouro. Ele olhou para Dale, acreditando que se tratava de uma discussão filosófica geral. Talvez um ponto acadêmico. Qual a sua opinião, Dale? Você sempre foi um homem pragmático. Dale encontrou o olhar de George, sua própria expressão indecifrável. Largou o garfo e cruzou as mãos sobre a mesa. Minha opinião, George, é que às vezes um dos parceiros decide redefinir esses compromissos para todos os envolvidos. Abraçar essa liberdade pessoal. Por exemplo, Marta, minha esposa há 26 anos, me informou recentemente que deseja um casamento aberto. As palavras pairaram no ar, repentinas e cortantes, rompendo o agradável murmúrio da sala de jantar. O rosto de Marta empalideceu completamente, depois ficou vermelho como um pimentão, um rubor profundo e furioso subindo pelo seu pescoço. Clara, que estava mexendo distraidamente na comida, lançou um olhar furioso para Dale, os olhos ardendo com uma acusação silenciosa. Ela acredita, continuou Dale com a voz calma, quase distante, que a monogamia é uma construção social ultrapassada, e ela sente a necessidade de explorar outras conexões, especificamente com um rapaz mais jovem chamado Rick Miller. Ele é dono daquele restaurante no centro, sabe qual, George? Comida boa. George e Eleanor olharam para ele atônitos. Eleanor levou a mão à boca, os olhos arregalados em descrença. George, geralmente tão sereno, parecia ter levado um soco, o queixo caído. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso de horror e traição. O tilintar dos talheres de prata, de repente, uma lembrança distante. O silêncio que se seguiu às palavras de Dale foi absoluto, quebrado apenas pelo leve tilintar de um garfo contra um prato na mão imóvel de Clara. George Evans, um homem cuja compostura raramente vacilava, finalmente falou, sua voz surpreendentemente firme, embora um tremor fosse evidente por baixo. Dale, disse ele, com os olhos fixos nele, você está sugerindo o que eu acho que você está sugerindo? Dale encarou-o diretamente. George, estou apenas repetindo o que Marta me disse, com o total aval de Clara, que a monogamia está ultrapassada, é uma construção social, e que ela pretende buscar outras conexões para promover seu crescimento pessoal, especificamente com Rick Miller, o dono do restaurante. Ele não omitiu nenhum detalhe, nenhum dos distanciamentos clínicos com que as informações lhe foram transmitidas. Marta finalmente encontrou sua voz, um som rouco e ferido. Dale, como você pôde? Isso é cruel, você está distorcendo tudo. Ela se afastou da mesa, a cadeira arrastando ruidosamente no piso de madeira. Eleanor deu um suspiro de espanto, o garfo batendo com força no prato, produzindo um som metálico e agudo. Seu olhar, tomado por um horror crescente, voltou-se para Marta. Marta, isso é verdade? Alguma coisa disso é verdade? Clara, com a rebeldia de outrora retornando com força total, interveio. É sobre evolução, vovó. Sobre valores progressistas. Papai simplesmente não entende que as pessoas não estão mais presas na idade das trevas. Chega! A mão de George bateu com força na mesa de mogno polido, um estalo repentino e seco que silenciou a todos. Ele raramente elevava a voz, e o som ressoou com uma fúria incomum. Ele voltou seu olhar severo para Marta, sua decepção pesando palpavelmente na sala. Marta, olhe nos meus olhos. Você propôs uma coisa dessas para o Dale? Um casamento aberto? Encurralada, com o rosto vermelho e manchado, Marta desmoronou um pouco. Eu só quero algo diferente, pai, gaguejou com a voz fraca. O Dale é tão controlador, tão rígido. Eu preciso de espaço, preciso ser eu mesma. Ela lançou um olhar venenoso para Dale. Ele sempre foi assim. Dale pegou o guardanapo, limpando cuidadosamente a boca. Controladora, Marta. Ou talvez simplesmente esperando a fidelidade que ambos concordamos em nossos votos e no acordo pré-nupcial, que, aliás, é bem específico sobre a divisão de bens caso qualquer uma das partes decida buscar outros relacionamentos fora do casamento. Ele fez uma pausa, deixando a informação se assentar. Já deixei claro que, se esse for o caminho que você escolher, a casa estará fora dos limites para seus amigos. E quanto a Clara, ele olhou para a filha que agora encarava o prato. O leasing do carro e o cartão de crédito dela agora são de sua inteira responsabilidade. Ela queria independência e eu decidi dar a ela. George balançou a cabeça lentamente,
o rosto uma máscara de profunda decepção. Olhou de Marta para Clara, com uma expressão que misturava tristeza e traição. Marta, Clara, eu realmente não sei o que dizer. Depois de tudo que construímos, os valores que tentamos incutir, sua voz se perdeu, pesada demais para continuar. Eleanor, com o rosto contraído, começou a chorar baixinho, os ombros tremendo. A sala de jantar, antes alegre, agora se enchia com o som de seus soluços suaves. Seu famoso jantar de rosbife, cuidadosamente preparado, jazia intocado, completamente arruinado. Dale se levantou, empurrando a cadeira para trás com um leve arrastar. Olhou para George e depois para Eleanor. Obrigado pelo jantar, George, Eleanor, disse ele com a voz calma e educada. Ele estava desempenhando o papel de genro obediente, mesmo agora, insinuando que havia cumprido sua parte. Acenou levemente para Marta e Clara, um gesto que transmitia apenas uma fria indiferença. Então, sem dizer mais nada, virou-se e saiu da sala de jantar, deixando Marta e Clara para enfrentar toda a fúria de George e Eleanor. Mais tarde naquela noite, na tranquilidade de seu escritório, Dale fez outra ligação para Mike Jensen. Mike, o acordo pós-nupcial está pronto para assinatura? Sim, Dale, confirmou Mike com voz firme. Enviarei a versão final amanhã de manhã. Só precisa da assinatura dela. Dale murmurou em concordância. Ótimo. Entrarei em contato. Poucos dias após o jantar no Lincoln Park, a casa parecia mais vazia. Marta havia arrumado uma única mala grande e se mudado. Deixou um bilhete no balcão da cozinha, breve e direto. Ficaria no apartamento de Rick Miller no centro, com efeito imediato. Não houve uma despedida propriamente dita, apenas uma afirmação de sua nova liberdade. Clara, por sua vez, vivia em constante agitação, alternando entre ficar de mau humor no quarto e reclamar amargamente com Dale sobre a injustiça de tudo aquilo. Ela tinha que procurar seu próprio apartamento, reclamava, e pior, um emprego. A liberdade que tanto defendera agora lhe parecia um fardo pesado. Walt Stevens, o detetive particular, começou a entregar seus relatórios. Chegavam como e-mails precisos e objetivos, detalhando os movimentos de Marta. Encontros para tomar café com Rick, jantares em seu restaurante, noites em seu apartamento e até mesmo uma viagem de fim de semana para uma pousada no litoral. Walt era minucioso, suas observações isentas de julgamento, apenas fatos. Dale lia cada relatório meticulosamente, notando os padrões, a frequência crescente de suas interações. Tudo era tão previsível, mas o acúmulo constante de detalhes forjou uma compreensão mais profunda da realidade que ele enfrentava. Uma semana depois, Marta ligou, a voz embargada pela fúria, ecoando pela linha telefônica. Dale, o que é esse acordo pós-nupcial? Mike mandou. Você está me excluindo. Você está sendo vingativo. Vingativa, Marta, respondeu Dale com a voz calma e serena. Ele estava sentado em seu escritório, com uma cópia impressa do último relatório de Walt sobre a mesa. Estou simplesmente cumprindo as regras do seu novo estilo de vida. Você queria liberdade pessoal, novas experiências. Isso traz novas responsabilidades. O acordo pré-nupcial era claro, assim como este novo acordo. Nós dois assinamos um contrato. Isso não é justo. Você sabe que eu dependo de você, ela gritou com a voz embargada. E eu dependia de uma esposa fiel, retrucou Dale, deixando o silêncio pairar por um instante. As situações mudam, as consequências vêm. Ele desligou. O clique do telefone, um som pequeno, porém definitivo. Ele continuou a analisar os relatórios de Walt. A frequência dos encontros entre Marta e Rick era impressionante. Isso confirmava o que Dale já suspeitava. Não se tratava apenas de um experimento, mas de uma imersão completa. À medida que processava os detalhes, uma parte mais fria e estratégica de sua mente começou a funcionar. Ele começou a fazer ligações sutis. Não sobre Marta, não diretamente. Em vez disso, entrou em contato com alguns sócios de Rick Miller, clientes influentes, pessoas do ramo gastronômico da cidade. Apenas conversas informais para saber como estavam as coisas, discutir possíveis investimentos, oportunidades futuras. Ele estava simplesmente coletando informações, construindo um panorama mais amplo. Um dos relatórios de Walt mencionava um detalhe incomum. Marta havia visitado uma clínica, um centro de saúde feminina, para o que ela disse a Rick ser uma consulta de rotina. Walt verificou novamente e confirmou que, mais especificamente, tratava-se de uma clínica de saúde sexual.
Dale sentiu um arrepio de desconforto, seguido por uma crescente certeza. Ele insistiu para que Walt investigasse um pouco mais, para ver o que mais ele poderia descobrir nos registros públicos da clínica ou em qualquer rumor na comunidade profissional. Então veio a denúncia anônima, um e-mail cuidadosamente redigido de um remetente desconhecido, contendo informações suficientes para direcionar Dale em uma direção específica. Falava de um diagnóstico recente. Dale usou seus contatos, a mesma rede de influência que construiu ao longo de décadas, para verificar a informação. Não foi difícil, não com a influência necessária. Algumas ligações discretas, alguns favores devidos e as peças se encaixaram. A verdade, quando chegou, foi crua e intransigente. Martha havia testado positivo para HPV. Um sorriso frio e duro surgiu nos lábios de Dale. Ele recostou-se na cadeira de couro, a luz do abajur iluminando seu rosto. O preço estava sendo pago, não em termos financeiros, ainda não, mas em uma moeda muito mais pessoal, muito mais íntima do que Martha jamais imaginara. Isso era apenas o começo. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Dale organizou o encontro com Rick Miller sob o pretexto de discutir um possível novo projeto imobiliário perto do restaurante de Rick no centro da cidade. Ele usou suas conexões, insinuando oportunidades de investimento que poderiam beneficiar o império em expansão de Rick. Rick, previsivelmente, mordeu a isca. Eles combinaram de se encontrar em um bar sofisticado, conhecido por seus cantos tranquilos e uísque caro. Dale chegou cedo, acomodou-se em uma mesa e começou a bebericar um copo d'água. Rick chegou alguns minutos atrasado, irradiando um charme ensaiado, com um sorriso largo demais e roupas impecáveis demais. Sentou-se na mesa em frente a Dale e imediatamente começou uma conversa sobre seu sucesso, a crescente reputação de seu restaurante e planos vagos para o futuro que, como Dale notou, incluíam Martha de forma casual. Rick falava com uma confiança quase frenética, claramente ansioso para impressionar, para se afirmar como um homem de substância. Dale ouviu pacientemente, deixando Rick se vangloriar, oferecendo apenas um aceno neutro ou um breve de vez em quando. Deixou Rick pedir um uísque de primeira linha, deixou-o contar suas histórias de ambição e conquista. A conversa divagou por quase 20 minutos antes de Dale gentilmente conduzi-la. Sabe, Rick, disse Dale, recostando-se com a voz calma e coloquial, em qualquer novo empreendimento, seja nos negócios ou nos relacionamentos pessoais, sempre existem riscos ocultos. Coisas que você não prevê, coisas que podem mudar todo o cenário. Ele girou o gelo em seu copo d'água. Às vezes, esses riscos são financeiros, às vezes, são pessoais. Rick deu uma risada confiante e desdenhosa. Claro, Dale, eu sou um tomador de riscos calculado. Foi assim que cheguei onde estou. Você não pode ter medo de arriscar. Ele piscou, principalmente quando as recompensas são tão tentadoras. Claro, concordou Dale com naturalidade. Mas alguns riscos são simplesmente bem inquantificáveis. Por exemplo, Martha teve alguns problemas de saúde recentemente. Nada grave. Ela disse que era um exame de rotina, imagino. Dale observou atentamente o rosto de Rick. O sorriso de Rick vacilou, um breve lampejo de incerteza cruzando seu rosto. Ah, sim, ela mencionou algo assim. Coisas normais, sabe? Saúde da mulher. Ele acenou com a mão, como quem dispensa o assunto, tentando recuperar a compostura anterior. Nada demais. Dale tomou um gole lento de água. Bem, eu tenho informações, Rick, disse ele, com a voz ligeiramente mais baixa, fria e dura. Informações concretas, confirmadas por diversas fontes. Martha testou positivo para HPV. O clima na cabine mudou. A confiança de Rick desmoronou visivelmente. Ele se enrijeceu, os olhos arregalados. Gaguejou. O quê? Não, isso é impossível. Ela não disse nada. Eu não sei nada sobre isso. A cor sumiu de seu rosto, deixando uma palidez quase doentia. Meu conhecimento é absoluto, Rick, reiterou Dale sem piscar o olhar. E como um homem com reputação crescente, uma figura pública no ramo da gastronomia, tenho certeza de que você entende o potencial dano pessoal e a sua reputação que algo assim poderia causar. Principalmente se isso se tornasse público. Eu sei tudo sobre o seu envolvimento com Martha, Rick, e sobre a situação dela. Tudo. Dale inclinou-se ligeiramente para a frente, a voz baixando para quase um sussurro, embora ainda carregasse uma clareza arrepiante. Quem brinca com fogo se queima,
principalmente quando outra pessoa acendeu o fogo e você simplesmente entrou direto nele. Rick, visivelmente abalado, afastou o copo que estava pela metade. Olha, Dale, eu tenho outra reunião. Uma emergência. Eu realmente preciso ir. Ele procurou a carteira às pressas, jogou um maço de dinheiro na mesa e, sem dizer mais nada, saiu rapidamente do bar, deixando Dale sozinho. Dale observou-o partir, depois terminou calmamente sua água. Uma satisfação sombria o invadiu, fria e cortante, como o gosto do ar de inverno. Mais tarde naquela noite, enquanto Dale se preparava para dormir, seu telefone tocou. Era Martha, com a voz embargada pelo pânico, quase em lágrimas. Dale, acabei de receber os resultados. É confirmado. HPV. Como isso pôde acontecer? Ela parecia verdadeiramente aterrorizada. Você não pode contar para ninguém. Por favor, principalmente para os meus pais. Eles ficariam mortificados. Minha reputação... Dale estava parado junto à janela, olhando para a rua escura e familiar do subúrbio. Seu rosto estava impassível. Ações têm consequências, Martha, disse ele, com a voz desprovida de calor. Você queria liberdade. Aqui está ela. A próxima decisão veio a Dale com uma clareza tranquila. Outro jantar em família, desta vez em seu próprio território. Ele pegou o telefone e ligou para Martha. Martha, começou ele com a voz calma. Vou oferecer um jantar aqui em casa neste sábado. Você precisa comparecer. A voz de Martha era cautelosa. Esperado? Por quê? Para quê? O pânico da noite anterior ainda era palpável, impregnando suas palavras. É importante para o futuro da Clara, disse Dale, usando a filha como moeda de troca. Ele sabia que Martha, apesar de todas as suas escolhas recentes, ainda se importava muito com as aparências e com o bem-estar de Clara. Temos alguns assuntos familiares importantes para discutir. Todos nós. Ele a ouviu suspirar, uma concordância relutante. Ela queria manter seu segredo enterrado e acreditava claramente que agradá-lo era a melhor maneira de fazer isso. Em seguida, ligou para George e Eleanor Evans. George e Eleanor gostaria de convidá-los para jantar neste sábado, disse Dale, com um tom respeitoso, quase sombrio. Há alguns assuntos familiares importantes que precisam ser discutidos. A presença de vocês é fundamental. Deixou que o peso de suas palavras se instalasse. Sabia que eles viriam. A preocupação deles com Martha, o senso de dever inato, os obrigaria a comparecer. Então veio a ligação calculada para Rick Miller. Desta vez, Dale usou uma abordagem mais direta. Rick, aqui é Dale Peterson. Vou dar um jantar para algumas pessoas neste sábado. Gostaria de te convidar. A voz de Rick estava tensa, uma mistura de medo e polidez forçada. Sr. Peterson, eu não acho que seja uma boa ideia depois da nossa última conversa. Pelo contrário, Rick, respondeu Dale com a voz calma. Acho essencial. Trata-se de transparência, de encarar a verdade. Martha estará lá, os pais dela, Clara. Acredito que seja importante que todos entendam a dimensão completa dos acontecimentos e que você entenda o seu papel nisso tudo. Considere isso uma oportunidade para esclarecer. A ameaça velada era clara. Rick, curioso e nervoso, sentiu-se compelido a aceitar. Dale tinha a sensação de que Rick não ia querer perder o que estava por vir. Finalmente, ele falou com Clara. Clara, neste sábado à noite você estará em casa para jantar. Esta conversa afetará seu futuro, talvez até mais do que você imagina, sem desculpas. Seus protestos habituais foram silenciados, substituídos por uma resignação taciturna. Dale então começou a preparação meticulosa de sua sala de jantar. Ele mesmo limpou a mesa de mogno polido, removendo cada partícula de poeira. Selecionou a toalha de mesa de linho mais fina de Eleanor, passou-a a ferro para ficar impecável e arrumou cuidadosamente a porcelana antiga, os copos de cristal e os talheres de prata. Cada lugar à mesa estava perfeito, simétrico. Escolheu uma garrafa de Bordeaux caro, um vinho vintage que Martha sempre apreciara, um símbolo da vida que ela tão casualmente escolhera descartar. Ele se movia pela casa com um propósito silencioso, ensaiando mentalmente sua apresentação, certificando-se de que cada detalhe fosse perfeito, cada palavra precisa. Ele visualizava a cena, os rostos ao redor da mesa, o horror que lentamente se instalava à medida que a verdade se revelava. Ele não gritaria nem acusaria, simplesmente apresentaria os fatos, as escolhas e suas consequências.
Falaria de honestidade, dos acordos fundamentais entre as pessoas e da dolorosa verdade que às vezes precisava ser exposta. Suas palavras seriam cuidadosamente escolhidas para causar o máximo impacto, cada uma delas como um golpe de martelo. A noite chegou com o suave brilho do crepúsculo. Dale vestiu-se com esmero, um terno escuro, impecavelmente passado. Sentia-se calmo, quase sereno, enquanto caminhava pela casa silenciosa, aguardando a chegada de seus convidados. O cenário estava pronto. A campainha tocou, um som educado e insistente. George e Eleanor chegaram primeiro, com expressões que misturavam apreensão e uma alegria forçada. Martha e Clara chegaram logo depois, Martha pálida e Clara carrancuda. Rick Miller foi o último a chegar, com os olhos inquietos e nervosos, sua habitual arrogância confiante substituída por uma hesitação e incerteza. Dale cumprimentou a todos com uma polidez fria, oferecendo uma seleção de bebidas: uísque, vinho ou água. A conversa durante o jantar era tensa, pontuada por gentilezas educadas, porém vazias. Martha beliscava a comida, o garfo mal chegando à boca. Rick estava estranhamente quieto, seus olhares para Martha rápidos e furtivos. Clara mexia no celular debaixo da mesa, embora mantivesse um olhar cauteloso sobre o pai. George e Eleanor tentavam manter as aparências, mas a tensão não verbalizada pairava pesadamente sobre a mesa. Após o prato principal, Dale ergueu sua taça de vinho, sua voz clara rompendo o silêncio constrangedor. Um brinde, anunciou, seu olhar percorrendo cada pessoa à mesa, demorando-se por um instante em Martha, depois em Rick. A honestidade e a comunicação aberta. Ele tomou um gole lento e pousou a taça. As formalidades terminaram. A expressão de Dale endureceu. Agora, disse ele baixando um pouco a voz, há um assunto familiar importante que preciso tratar esta noite. Algo que diz respeito a todos nesta mesa. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio se prolongar, deixando a apreensão aumentar. Como todos vocês sabem, continuou Dale com a voz lenta e ponderada, Martha expressou recentemente o desejo pelo que ela chamou de casamento aberto, uma busca por liberdade pessoal e outras conexões. Ele voltou o olhar diretamente para Rick. E Rick, você, é claro, tem sido uma parte importante das novas escolhas de estilo de vida de Martha. Rick se remexeu desconfortavelmente com a mandíbula travada. Martha levou a mão à garganta, os olhos arregalados de pavor. No entanto, disse Dale, com um tom clínico e distante na voz, essas novas conexões às vezes trazem consequências inesperadas. Consequências que podem afetar todos os envolvidos. Martha, você recebeu recentemente um diagnóstico de HPV. Martha soltou um suspiro rouco, um som sufocado, o rosto empalidecendo e ficando acinzentado. Clara parecia horrorizada, esquecendo-se do celular. George e Eleanor encaravam atônitos com expressões que misturavam descrença e repulsa. Eleanor levou a mão à boca, abafando um grito. Dale prosseguiu com o olhar fixo, encarando Rick com precisão. Para quem não sabe, o HPV, ou papilomavírus humano, é uma infecção sexualmente transmissível, pode levar a sérios problemas de saúde, incluindo certos tipos de câncer. Então, desferiu o golpe final, calculado. E Rick, você foi informado desse diagnóstico hoje, não foi? Mesmo assim, você escolheu comparecer a este jantar. Para continuar com seu envolvimento, Rick tentou negar gaguejando. Não, eu não sabia que era tão sério, mas seu protesto foi fraco, desmoronando sob o olhar firme de Dale. Sua compostura se desfez, sua bravata desapareceu. Dale enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um documento cuidadosamente dobrado. Colocou-o sobre a mesa, bem em frente a Martha. Era o acordo pós-nupcial, claro e inflexível. E Martha, disse ele com a voz desprovida de emoção, este documento descreve as consequências financeiras das suas escolhas. Ele garante que meu patrimônio, construído ao longo de décadas de trabalho árduo e fidelidade, esteja protegido. Sua liberdade tem um preço bem específico. George, com o rosto tomado por uma profunda decepção e raiva, finalmente se voltou para Martha. Martha, como você pôde? Como pôde trazer tamanha vergonha para esta família? Sua voz era baixa, mas carregava o peso de anos de expectativa e integridade moral. Eleanor chorava abertamente, seus ombros tremendo, o som de sua angústia ecoando na sala de jantar repentinamente fria. O jantar cuidadosamente preparado, o vinho caro,
a pretensão de civilidade. Tudo se desfez. Então, concluiu Dale, afastando-se da mesa e se erguendo em toda a sua altura, ele olhou para Martha, depois para os rostos devastados de seus pais e para a expressão aterrorizada de Rick. Você pode arrumar o resto das suas coisas, Martha. Esta casa não é mais o seu lar. O jantar terminou em completo caos. Os soluços de Martha ecoavam pela sala. Rick, vendo sua reputação e vida pessoal desmoronarem, murmurou um pedido de desculpas incoerente e fugiu da casa, saindo pela porta da frente sem olhar para trás. Clara ficou atônita, o rosto pálido, o peso total da situação finalmente a atingindo em cheio. George e Eleanor estavam devastados, o mundo cuidadosamente construído por eles desmoronando ao seu redor. Dale estava sentado sozinho à mesa, o profundo silêncio o envolvendo, quebrado apenas pelo som cada vez mais distante dos gritos angustiados de Martha vindos de outro cômodo. Ele sabia que o duro acordo finalmente havia sido cumprido. Dale estava sentado sozinho à mesa, o profundo silêncio envolvendo. O caro Bordeaux permanecia intocado no decantador de cristal. O aroma do rosbife esquecido de Eleanor, agora esfriando na travessa, misturava-se com o leve toque metálico de segredos revelados. Ele pegou o acordo pós-nupcial que Martha havia abandonado. O papel parecia pesado, uma manifestação tangível de um futuro não escrito. Não se tratava de vingança, não exatamente, tratava-se de equilíbrio, de trazer as contas de volta ao equilíbrio. Martha buscara a liberdade e Dale, à sua maneira, apenas se certificara de que ela compreendesse o preço total dessa liberdade. Clara também aprenderia que escolhas têm consequências e que valores progressistas não absolviam ninguém da responsabilidade pessoal. Rick Miller, o oportunista dono do restaurante, aprendera uma dura lição sobre a fragilidade da reputação. Dale sabia que sentiria os efeitos daquela noite nos círculos discretos e influentes da cidade. Ele não levantou a voz, nem uma vez. Simplesmente apresentou os fatos, expôs as opções e deixou a verdade seguir seu curso. A devastação silenciosa que se seguiu não estava sob seu controle, apenas sob seu testemunho. Foi um acordo frio e duro, meticulosamente executado e agora, finalmente, pago.